Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. A aula de hoje será sobre democracia participativa. Iremos estudar nessa aula então os instrumentos de participação direta da população, os instrumentos de exercício direto da soberania popular nos assuntos de Estado. Então, a nossa Constituição ela conjuga elementos de uma democracia direta com elementos de democracia indireta por meio de seus representantes. Então, a Constituição ela prevê o exercício da soberania popular de duas formas: por meio de seus representantes, mecanismos de democracia indireta, e de forma direta. Essa forma direta, nos termos ali do artigo 14 da Constituição, é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Essa forma de democracia participativa, que mistura elementos de democracia direta com a democracia representativa, que é elementos de democracia indireta, então, conjugando os instrumentos da democracia direta com a indireta, ela tem como berço ali a Suíça. Enquanto a democracia propriamente direta é dada como originária da Grécia, a democracia semidireta, que é o nosso modelo, que nosso modelo se baseia, ou participativa, tem como origem ali o modelo suíço. Tem como origem o modelo suíço, que é o país que mais adota instrumentos de democracia participativa. Inclusive a Suíça, que é uma federação dividida em cantões, prevê expressamente lá que determinadas alterações na Constituição somente teriam validade se ratificadas por meio da população. Então, determinadas alterações na Constituição dela não poderiam ter validade se não ratificados primeiro pela população, por meio de plebiscito, por meio de exercício ali de democracia, instrumentos de exercício de soberania popular direto. Então, ela tem essa questão da democracia participativa muito viva. Inclusive, há um instrumento lá que me nego a dizer qual que é o nome desse instrumento, por absoluta impossibilidade de soletrar ali o nome desse instrumento, que é muito interessante, que é o direito de você revogar todos os mandatos do parlamento de uma única vez. A população ela vota ali para que aquele parlamento seja dissolvido de uma vez, revogando todos os mandatos e elegendo um novo parlamento. Não é como no nosso caso, que de tempos em tempos somos chamados ali, agora vamos votar em 2020 agora para vereadores, então todos os vereadores ali perderão o seu mandato, alguns estarão concorrendo à reeleição, mas o que acontece é que é o fim de um mandato e o início de um novo. Então todos os vereadores que foram reeleitos, na verdade, eles terão cessados um mandato e iniciarão um novo. Mas isso sempre com o período certo. Lá esse instrumento suíço, ele permite revogar todos os mandatos do parlamento de uma única vez. O parlamento é dissolvido e novas eleições são convocadas para todos os mandatos legislativos. Então é um instrumento muito interessante ali de exercício direto da população, quando a população está insatisfeita com esses políticos que ela elegeu. Então ela, quando está insatisfeita ali, ela pede ali com o número mínimo que seja feito essa consulta popular e ali ela decide pela revogação total. Mesmo os Estados Unidos, que é o maior modelo, né, de sistema representativo, de eleição indireta que nós temos, né, inclusive a eleição para o presidente da república deles é indireta. A eleição para o presidente, para o cargo de presidente dos Estados Unidos não é feito diretamente. Ninguém vota no atual presidente, no Trump, ninguém votou na Hillary nas eleições passadas. Lá os americanos votaram nos delegados e cada delegado já pré-estabelecido votaria no presidente. Então, o que se tem lá nos Estados Unidos é uma forma de eleição indireta, em que nenhum americano vota diretamente no presidente. Ele vota no delegado e o delegado é que votará no presidente. É que o delegado já de antemão já fala qual será seu voto. Então as pessoas acabam escolhendo aqueles delegados que votarão na pessoa a qual ele já de antemão disse que iria votar. Ok?
Mas mesmo lá nos Estados Unidos, que é o maior modelo, a maior democracia representativa que se tem, ele tem modelos de democracia participativa, modelos de democracia direta. E um dos modelos que existe lá é o chamado recall. Inclusive o recall que também é utilizado, né, no Código de Defesa do Consumidor, muito parecido, que é o chamar de volta, né, o recall, que é o direito de revogar um ou até alguns mandatos, mas é o direito de revogar um político que foi eleito, ocupou um determinado mandato e a população chama de volta esse político, retirando ele do Senado e colocando ele outro no lugar antes de terminar o mandato dele. Então o parlamento continuou funcionando, tudo continuou funcionando, diferente então do instrumento suíço lá, que o parlamento para um tempo para se substituir todas as pessoas, é que o parlamento continuou funcionando para se retirar um candidato específico, uma pessoa específica. E isso vale tanto para o poder legislativo quanto para o poder executivo. Se a pessoa não obtiver os votos necessários para manter-se ali ocupando o cargo político ao qual ele foi eleito lá atrás, ele vai perder o seu mandato e outro político será colocado no lugar. Isso aconteceu um caso emblemático lá nos Estados Unidos, foi no estado da Califórnia, em que o ex-governador lá em 2002 estava desagradando a população, convocou-se um recall do governador e ele perdeu as eleições, então ele foi retirado ali do governo e foi eleito no lugar o ator, o Arnold Schwarzenegger, que assumiu como governador da Califórnia. Então Arnold Schwarzenegger assumiu como governador da Califórnia pelo Partido Republicano após um recall do ex-governador da Califórnia em 2003. Então lá é um instrumento que por vezes é utilizado. O plebiscito referendo, que é previsto aqui no Brasil, né? Está vindo aqui para o Brasil, o plebiscito referendo que é utilizado, ele é regulamentado pela Lei 9.709 de 98, então a lei que regulamenta o plebiscito referendo é a Lei 9.709 de 98, e que define que o plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo, para que o povo delibere sobre matéria de grande relevância, seja de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Então vale o plebiscito referendo tanto para matérias constitucionais, matérias que estão na Constituição, como matéria legislativa e até matérias administrativas na previsão expressa da lei. Então, inclusive, matérias administrativas podem ser submetidas a plebiscito e referendo. O que diferencia o plebiscito e o referendo, nos termos, inclusive, da lei, nos termos da teoria também, é o momento em que ele é realizado. O momento em que o plebiscito é feito, o momento em que é feito é que se define se é plebiscito ou referendo. Se essa consulta popular for feita antes da edição da norma constitucional, da norma infraconstitucional ou do ato administrativo, se a consulta popular for feita antes, é plebiscito. Se for feito depois dessa norma constitucional, infraconstitucional ou do ato administrativo ser feito, aí esperando ali apenas a chancela ou não da população, temos um referendo. Então o momento é em referência ao ato administrativo ou à norma constitucional ou infraconstitucional. Então se for antes da produção da norma, é plebiscito. Se for depois, é referendo. Ok? Então, o referendo ele é posterior à aprovação e o referendo é posterior e o plebiscito é antes. Para a doutrina majoritária, o resultado do plebiscito ou referendo tem força vinculante. Então, a população decidiu, a população é soberana. Não poderia o Congresso Nacional alterar o resultado do plebiscito ou referendo. Então, se a população decidiu num plebiscito que se siga um determinado caminho, não pode o Congresso alterar. E da mesma forma num referendo. Se a população ratificou ou não aquela medida legislativa, não pode o Congresso Nacional manter em contrariedade a decisão do referendo.
Então, o que deve ser seguido ali é a soberania popular, mantendo-se ali a decisão popular intacta e soberana. A autorização de referendo e a convocação de plebiscito se dá pelo Congresso Nacional. Então, quem convoca ali o plebiscito e quem autoriza a realização de referendo é o Congresso Nacional. E o veículo é um veículo legislativo chamado Decreto Legislativo. Então, o Congresso Nacional convoca plebiscito ou autoriza a realização de referendo por meio de decreto legislativo. Essa convocação é facultativa. O Congresso Nacional ele não é obrigado a convocar plebiscito ou autorizar referendo, ele não tem essa obrigatoriedade, salvo em 2 casos. Então, a rigor, o Congresso Nacional ele não é obrigado, ele não está vinculado a isso, salvo em 2 casos expressamente previstos na Constituição. Então, há 2 casos em que obrigatoriamente se tem que fazer, e no caso aí fazer plebiscito. Para referendo não há nenhuma hipótese obrigatória, mas para plebiscito há 2 hipóteses. Uma delas está nos atos das disposições constitucionais transitórias, que para se escolher entre monarquia e república, escolher a forma de governo, monarquia ou república, ou o sistema de governo, presidencialismo e parlamentarismo, lá há 5 anos depois da edição da Constituição, que já foi realizado, obrigatoriamente teve que se fazer plebiscito. Então, esse é o primeiro caso que obrigatoriamente para se alterar o sistema de governo de presidencialismo para parlamentarismo ou a forma de governo de república para monarquia, foi necessário fazer um plebiscito. E a outra hipótese em que o plebiscito também é exigido, é obrigatório, é no caso de incorporação, subdivisão e desmembramentos de estados. Está no artigo 18, parágrafo 3º ou 4º. Então, para se criar estados ou municípios, criar, dividir, alterar esses entes federados, tem que se fazer um plebiscito com a população diretamente interessada. Então, se vai se dividir um município em 2, a população de todo município tem que verificar se ela está conforme essa alteração. Isso vale para estado também, desmembramento de estados, tem que se fazer plebiscito para verificar se a população interessada concorda. E, da mesma forma, a junção de 2 municípios, a fusão de 2 municípios ou de 2 estados, também tem que ser feito por meio de plebiscito com a população dos estados interessados. Então, plebiscito, há 2 plebiscitos obrigatórios nesses casos e não há nenhum para referendo. Para plebiscito, nesses casos, já tivemos situações, e para referendo tivemos apenas um caso, que foi em relação ao Estatuto do Desarmamento, que tinha ali a previsão no artigo 35 da Lei 10.826 de 2003, então artigo 35 da Lei 10.826 de 2003, que tratava da comercialização de arma de fogo e munição. Vejam, o referendo não foi sobre o desarmamento ou não era esse o objeto. É sobre a possibilidade de continuar se comercializando arma de fogo no país. E não quanto posse e porte de arma de fogo. Não foi esse o objeto. O objeto foi específico em relação à comercialização de arma de fogo em território nacional. E o que a população decidiu na época, ela decidiu por uma margem grande até, de 70%, que poderia continuar sendo comercializado a arma de fogo. O dispositivo ele teve um problema até pode-se dizer linguístico, porque o dispositivo diz que é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º. E a população foi submetida esse dispositivo à consulta popular para verificar se a população concordava ou não com esse dispositivo. O fato é que o sim significava que estaria proibida a comercialização, e o não significava que
não deveria ser proibida a comercialização. E o não venceu aqui. Então, né, nesse plebiscito que foi realizado, o não permitindo, então, embora seja não, mas permitiu, o resultado foi a permissão para a comercialização de arma de fogo. O que não tem a ver com posse e porte de arma de fogo, que isso é um pouco outra questão ali do Estatuto do Desarmamento, diferentemente da comercialização. Ok? O outro instrumento de participação de democracia direta no nosso país é a iniciativa popular, que está prevista ali no artigo 14, né, inciso 3º, mas também ela está prevista no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. Artigo 61, parágrafo 2º, que diz que a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. É uma situação bem complicada, bem complexa de conseguir, porque você tem que conseguir 1% do eleitorado nacional. Então, se temos ali um colégio eleitoral no Brasil de em torno de 140, 130, 140 milhões de pessoas, precisa-se de 1% desse eleitorado, porque dá mais ou menos quase aí 1,5 milhão de 1,4 milhão, 1,5 milhão de cidadãos assinando esse projeto de lei. E mais do que isso, não basta numa única cidade pegar a assinatura de 1,5 milhão de pessoas. Isso precisa estar distribuído por 5 estados. Então precisa estar distribuído essas assinaturas em 5 estados com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então tem que pegar cada estado que vai ter representatividade, então precisam de 5 estados, e em cada estado tem que ter 0,3% dos eleitores assinando esse projeto. Então, a iniciativa popular é uma situação bem difícil de acontecer. Tivemos alguns casos, temos hipóteses de projetos de iniciativa popular que viraram leis. Uma delas é a lei que tratou da questão do homicídio qualificado como crime hediondo, então, que decorreu por conta do assassinato daquela atriz, a Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, que saindo ali da novela que ela estava fazendo na Globo, tinha um par ali com o Guilherme de Pádua, que tinha uma namorada e acabou matando ela com tesourada, e a Glória Pérez fez todo um movimento nacional, mas que conseguiu o resultado de alterar a lei dos crimes hediondos para incluir o homicídio qualificado, mas que não pôde valer para o caso do Guilherme de Pádua, não pôde valer para o caso do assassino da sua filha, por conta da impossibilidade de retroação da lei penal mais severa, né? Então a lei penal mais severa não pode retroagir para crimes cometidos antes da publicação dessa lei. Mas serviu ali de gancho para tornar o homicídio qualificado como crime hediondo. E outro exemplo de lei também de origem popular foi a lei complementar 135 de 2010, que é a lei da ficha limpa, que também foi uma outra lei ali de clamor popular para aumentar os casos de inelegibilidades de políticos, né? Aumentando o caso ali de vários políticos que iremos ver ali no próximo vídeo. Então, 2 exemplos de leis de origem popular. O que é bom enfatizar é que os projetos de iniciativa popular só pode tratar de um único assunto. Não pode ter vários assuntos num projeto de lei de iniciativa popular, só pode ter um único assunto. E não poderá ser rejeitado um projeto de iniciativa popular por vício de forma. Ele pode ser rejeitado quanto ao mérito, mas não quanto ao vício de forma. A forma, os deputados, os senadores, os parlamentares têm que dar a forma cabível ali para
aquele tipo de projeto de lei, ok? Apresentado o projeto, cumprido esses requisitos extremamente rígidos, né, para se obter um projeto de iniciativa de lei, não significa que ele será aprovado. Isso será submetido ao crivo do Congresso Nacional, dos deputados e senadores, que irão aprovar ou rejeitar ou fazer alterações nesse projeto de lei. Então, os deputados e senadores poderão ali alterar substancialmente, alterar boa parte ou mesmo rejeitar. É um exemplo disso, independente da análise do mérito, é aquele projeto das 10 medidas, né, de combate à corrupção, que começou com o trabalho do Ministério Público, que foi para o Congresso Nacional e lá foi totalmente mexido, totalmente alterado, se manteve muito pouco da essência desse projeto, que está em trâmite ainda, não tem uma aprovação dele, mas que teve várias alterações ali dentro do próprio Congresso Nacional. O próprio Congresso não se vincula ali ao texto do projeto de iniciativa popular, ok? É possível também iniciativa popular nos municípios de leis municipais e iniciativas popular de leis estaduais, e aí na Assembleia Legislativa para leis estaduais e leis municipais para apresentação desse projeto na Câmara dos Vereadores da cidade a qual quer a aprovação ali ou alteração de alguma lei. Então, nos demais entes federativos também é possível esse projeto de lei de iniciativa popular. Não cabe a iniciativa popular para proposta de emenda constitucional. Há um único autor que permite essa adoção de iniciativa popular para PECs, né, para proposta de emenda constitucional, que é o professor José Afonso da Silva. Não é uma posição que prevalece, na verdade, quase uma posição isolada, porque o resto da doutrina tem uma interpretação restritiva, entendendo que só caberia iniciativa popular para projetos de lei, leis ordinárias e leis complementares, mas não para proposta de emenda constitucional. Em um último instrumento aqui de iniciativa popular previsto expressamente na nossa Constituição, no artigo 5º, 73, que é a ação popular. O artigo 5º, 73, ele fala exatamente que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Então, qualquer cidadão. Veja que o elemento essencial para se propor uma ação popular é exatamente a qualidade de cidadão. Você comprova a sua legitimidade para a proposição dessa ação popular com o título de eleitor, já que ela exige que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovado má-fé, isento de custos judiciais e ônus de sucumbência. Então, a ação popular também é um instrumento de democracia participativa, de democracia direta, embora não esteja previsto no rol do artigo 14, mas ela é considerada pela doutrina também nesse catálogo de instrumentos de democracia direta, de democracia participativa. A legitimidade exclusiva é do cidadão no gozo dos seus direitos políticos, por isso é obrigatória a juntada de título de eleitor. Objetivos da ação popular, em resumo, então, é anular ato lesivo ao patrimônio público. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos por mais uma aula e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!